Eckhart Tolle nos convida a observar o mundo sem o filtro automático dos rótulos mentais. Ao ensinar que o conceito obscurece a realidade, ele ecoa Krishnamurti ao afirmar que, ao dar nome a algo, como um pássaro, perdemos a capacidade de verdadeiramente vê-lo. A mente condicionada rotula instantaneamente tudo o que percebe, criando julgamentos e separações. Não vemos mais as coisas como elas são, mas como fomos ensinados a interpretá-las. Essa prisão conceitual gera uma existência limitada, onde cada experiência é ofuscada por pensamentos repetitivos e automáticos. Imagine viver em um mundo onde cada coisa que você encontra, uma flor, uma pessoa, uma emoção, fosse percebida como se fosse a primeira vez, sem o peso da memória, sem a ânsia de nomear, sem o impulso quase mecânico de dizer: "Ah, eu já sei o que é isso." Agora, respire fundo e considere. Quantas vezes você deixou de ver porque acreditou que já sabia? Quantas experiências foram engavetadas na mente sob a etiqueta de conhecido, quando na verdade estavam implorando para serem vividas de verdade? Esse é o ponto crucial do ensinamento de Eckhart Tolle. A realidade está sempre nova, sempre fresca. Mas para acessá-la, é preciso desativar, ainda que por um instante, o velho hábito de pensar automaticamente. A mente condicionada, tão louvada em nossa cultura, age como um filtro sujo sobre os olhos da consciência. Ela não mostra, ela interpreta, não acolhe, rotula, não sente, compara. E o mais intrigante é que isso acontece tão rápido, tão silenciosamente, que nem percebemos o quanto deixamos de viver por conta desse mecanismo. A cada nome que damos, árvore, problema, inimigo, rotina, uma camada se interpõe entre nós e o que é. E essa camada não é neutra. Ela carrega o peso da nossa história, dos nossos traumas, daquilo que aprendemos com quem também estava condicionado. Krishnamurti alertava: o momento em que você dá nome ao pássaro, você para de vê-lo. Tolle apenas amplia esse olhar. O problema não é o pensamento em si, mas a incapacidade de perceber o mundo sem ele, nem que seja por breves momentos. Você não precisa abolir os conceitos, você só precisa perceber que eles não são a realidade. São apenas ponteiros, mapas, nunca o território. Pense em uma criança olhando pela primeira vez para a chuva. Ela não chama de precipitação atmosférica. Ela não calcula a chance de alagamento. Ela vê, sente, se molha. Esse é o olhar que Tolle nos convida a resgatar. O olhar nu, direto, sem véus. E por trás desse convite está uma verdade poderosa. Só quando a mente silencia é que a vida começa a sussurrar de verdade. Nesse estado, a flor não é mais uma flor. Ela é cor, forma, presença viva, pulsando no agora. O outro não é mais o arrogante, o amor da sua vida, o estranho. Ele é um campo vivo de consciência, assim como você. A dor não é mais má. Ela é uma energia que se move, algo que pede atenção, não julgamento. Esse modo de ver transforma tudo, mas não espere um espetáculo. Ele se revela na simplicidade, num olhar demorado, num som ouvido até o fim, num gesto sem intenção. E nesses momentos, o tempo psicológico, aquele que carrega culpa, medo, ansiedade, simplesmente desaparece. Você volta para o que é real. Você volta para casa, sem precisar sair de onde está. Talvez agora você esteja se perguntando: como começar a ver assim? E a resposta é desconcertantemente simples. Pare por alguns segundos. Olhe ao seu redor. Escolha algo, qualquer coisa, e apenas veja.
sem pensar, sem nomear, sem rotular. Permaneça com aquilo como se estivesse olhando para a vida pela primeira vez. Porque, na verdade, é a primeira vez. A mente mente, mas a presença, essa não mente nunca. E quanto mais você pratica esse olhar, mais a vida revela a sua textura verdadeira. Mais você percebe que não precisa entender tudo, nem controlar, nem rotular, nem explicar. Você só precisa estar. Não há nada mais revolucionário do que ver o mundo sem os óculos da mente velha. Não há nada mais libertador do que perceber que o agora não precisa de tradução. E não há nada mais vivo do que isso que acontece quando você finalmente vê. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Experimente, por um instante apenas, olhar para uma árvore sem pensar na palavra árvore. Sem lembrar da aula de biologia, sem associar a sombra, ao verde, ao parque da infância. Apenas veja. E se nesse momento algo dentro de você silenciar, e se ao não nomear, você começasse a sentir a vida daquela árvore sem intermediários? É isso que Tolle está nos mostrando. Existe um nível de percepção mais profundo do que o pensamento. Um estado onde a realidade se revela não como ideia, mas como presença. O convite é claro: saia da prisão dos rótulos. Treine seus olhos para ver e não apenas reconhecer. Comece com a natureza, porque ela não exige nada. Ela não te julga. Ela apenas é. Quando você observa uma pedra, um passarinho, uma flor, sem pressa, sem interpretação, algo em você também repousa. Porque sem o estímulo dos conceitos, a mente não sabe o que fazer. E nesse vazio fértil surge a presença. É como quando um cachorro te encara. Não há julgamento, não há cobrança. Apenas um olhar limpo, livre de passado, livre de história, e por breves segundos você também se torna assim. É nesse instante que algo muda. Você não está mais tentando entender a vida. Você é a vida. Você acha que está presente, mas na verdade está apenas narrando sua vida. Estou lavando as mãos, agora vou pegar o chá, olha só o vapor subindo, mas quem está falando aí dentro? Você? Ou a velha mente condicionada, tentando dar nome a tudo como se sem rótulo nada existisse? Eckhart Tolle nos joga na cara uma verdade desconcertante. Até mesmo os momentos de paz podem ser sequestrados pela mente. Sim, você pode estar em silêncio e ainda assim estar preso no ruído interno. Porque a mente tem um truque sutil. Ela imita a presença, mas o que ela entrega é apenas um reflexo pálido. Uma paz decorada, frágil, pronta para desmoronar diante do menor imprevisto. A proposta de Tolle vai além de estar calmo. Ele nos convida a sentir sem comentar, a mergulhar na experiência com os sentidos, não com as palavras. Quer treinar isso? Não comece em retiros ou templos. Comece com o ato de lavar as mãos. Sinta a temperatura da água. Note a textura da espuma. Escute o som da torneira como se fosse música inédita. Mas, por favor, não diga nada para si mesmo. Esse é o desafio. Parar de ser o comentarista da própria vida e, finalmente,
Viver um instante como ele é, sem legenda. Porque a verdadeira presença não se explica, ela simplesmente acontece. Você já percebeu como passamos a maior parte da vida querendo estar em outro lugar? No trânsito, desejando que o semáforo fique verde. Na fila do mercado, torcendo para que ande logo. No trabalho, sonhando com o fim de semana. No fim de semana, já temendo a segunda-feira. Esse padrão, tão sutil quanto devastador, é o que Eckhart Tolle chama de a raiz da nossa insatisfação crônica. É o pensamento automático que sussurra: isso aqui não é suficiente. Eu deveria estar em outro lugar. Mas e se não? E se o que você mais busca só pudesse ser acessado aqui, exatamente onde você está? O mestre propõe algo radicalmente simples. Use os momentos que você mais despreza, o sinal vermelho, o elevador, a fila, como portais para a presença. Não para suportar o tempo, mas para dissolver o tempo. Não para pensar, mas para sentir. Ao invés de resmungar por dentro, pare e veja. Observe o céu, ouça os sons, perceba o corpo respirando. É aí que o agora começa a emergir, não como um conceito bonito, mas como uma experiência viva, sólida, real. A mente quer preencher cada segundo com pensamento, mas a consciência, ela floresce no espaço entre um pensamento e outro. E esses pequenos espaços, que a maioria ignora, são tudo o que você tem de verdade. Comece pelo próximo sinal vermelho, mas não apenas como um exercício, como um gesto de reconexão com a vida. Porque o agora, esse agora que você costuma evitar, é o único lugar onde a liberdade existe de fato. Por fim, Tolle ensina que com prática, um novo estado de consciência emerge. Um estado que não nega a mente, mas a transcende. A ausência de rotulagem abre espaço para a consciência silenciosa por trás da ação, e é nela que nossa identidade mais profunda se revela. Assim, cada instante pode se tornar um portal para o ser, se estivermos dispostos a viver sem a compulsão de interpretar tudo. É aí que a verdadeira liberdade começa. E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não precisar mais interpretar tudo o que acontece com você? Parece simples demais, não é? Mas é exatamente essa simplicidade que confunde a mente, porque a mente quer analisar, quer rotular, quer encontrar um significado para cada sensação, cada gesto, cada silêncio. E é justamente essa compulsão de interpretar que nos afasta daquilo que somos de verdade. Eckhart Tolle aponta o caminho com precisão. Não se trata de negar a mente, mas de ver que você não é ela. Você não é a voz que narra sua vida o tempo todo. Você é o espaço silencioso onde essa voz aparece. Esse silêncio, essa pausa entre os pensamentos, é onde o ser se revela. E quando você entra em contato com esse estado, mesmo que só por alguns segundos, algo muda para sempre. As tarefas mais comuns, escovar os dentes, fechar a janela, sentir o vento, ganham uma qualidade sagrada. Porque você não está mais tentando entender o momento, você está vivendo o momento. E é aí que tudo se transforma. Você deixa de ser um personagem perdido em pensamentos e passa a ser o observador desperto por trás da história. A mente ainda estará lá, claro. Mas agora ela já não comanda o show. Ela vira ferramenta, não tirana. E esse é o início de uma nova forma de existir. Mais leve, mais lúcida, mais viva. Porque quando você para de explicar tudo, a vida, enfim,
pode ser sentida. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.